Fala aí, seus biomédicos, tudo bem com vocês? Então tá bom. Olha só, pessoal, hoje eu vou trazer um vídeo para vocês para esclarecer alguns pontos sobre a questão do ato médico. Esse tema que vem trazendo tantas discussões, tantas polêmicas, tantas intrigas entre as profissões e que eu vou tentar ser o mais imparcial possível, embora esse canal seja um canal para biomédicos e para curiosos também, mas eu vou tentar ser imparcial o máximo que eu puder para tentar mostrar para vocês os pontos positivos, os pontos negativos, até onde isso pode atrapalhar nas outras profissões e fazer com que você tenha uma ideia bacana do que realmente é essa lei, o que ela traz de bom para a profissão médica, o que ela pode trazer de ruim para as outras profissões e você poder tomar a sua decisão, se você vai votar contra ou se você vai votar a favor. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer para vocês que o canal do Biomédico tem uma parceria com a página Biomedicina Online e lá eles postam várias informações sobre a profissão. Então, caso vocês queiram conhecer essa página, clica bem aqui, ó, que vocês vão poder conhecer a página deles lá no Facebook. Claro que eu também vou pedir para você curtir a página do canal do Biomédico também lá no Facebook. Curte aqui também, ó. Antes de qualquer coisa, não tem nem como negar que a medicina é uma profissão milenar, secular, enfim, é uma profissão muito antiga, é uma profissão muito bem estabelecida na nossa sociedade. E eu não tenho também como negar que é uma profissão extremamente necessária, é óbvio, senão ela não existia. Só para vocês terem uma ideia, a medicina já era praticada desde 460 anos antes de Cristo. Já no Brasil, ela surgiu lá no século 17 com o primeiro médico brasileiro, que foi Aleixo Manoel, lá no Rio de Janeiro. Porque até então, a prática de curar, de tentar estabelecer saúde nas pessoas que não tinham, eram feitas por curandeiros, por feiticeiros, por pessoas, por profissionais dessa época. Antes de qualquer coisa, vocês têm que ter informação para discutir um assunto. E não tem como discutir o ato médico sem saber pelo menos o que é isso, tá? Então, já adianto para vocês que o ato médico nada mais é do que a regulamentação da profissão do médico, ou seja, regulamentar, deixar documentado, deixar no papel, na lei, como é que o médico funciona, como é que o médico atua, como é que essa profissão funciona e regulamentar, uai. A maioria das profissões da saúde, elas são regulamentadas hoje. Por exemplo, a minha profissão de biomédico é uma profissão regulamentada desde 1979, né? Veja, mas a medicina, que é uma profissão muito mais antiga, né? Está sendo regulamentada agora, né? Então, é um projeto de lei, na verdade já é uma lei, que ela regulamenta a profissão do médico, o ato, a atuação desse profissional na saúde. Só que é aí que mora o perigo. Porque veja, se a medicina é uma profissão tão antiga, a medicina é uma profissão tão estabelecida na nossa sociedade, no nosso mercado de trabalho, por que só agora ela foi reconhecida? E aparecem várias especulações. Quando vai se regulamentar uma profissão, a gente tem que ter muito cuidado para acabar não pisando no calo de outras profissões. Às vezes não chega nem a ser calo, mas para não pisar no ego de algumas profissões, para não acabar atrapalhando ou até mesmo invadindo a área de atuação de outros profissionais que são tão necessários quanto o médico, por exemplo. Só para vocês terem uma ideia, o ato médico ele prevê algumas atividades que são exclusivamente praticadas por profissionais médicos, ou seja, eles tiram algumas atribuições que já foram adquiridas por outros profissionais, como por exemplo biomédicos, enfermeiros, fisioterapeutas e vários outros da saúde. Então assim, eles tiram algumas atribuições desses profissionais e passam a trazer essas atribuições para si, ou seja, essas coisas só podem ser praticadas por profissionais médicos. E é claro que nós sabemos que de acordo com a saúde do nosso país, de acordo com os dados, os números de profissionais que estão atuando, isso não procede, isso não pode acontecer. Não só pelo fato de que não é só o médico que é capacitado para isso, mas também pelo fato de que nós não temos também tantos médicos assim para fazer tantas coisas. Não menos importante também, essas coisas elas não foram adquiridas porque os médicos não tinham médico para fazer, na verdade, mas elas foram adquiridas por outras profissões pelo fato de que essas profissões também são capacitadas para fazer tais coisas. Eu lembro que uma vez eu li uma reportagem na internet que era sobre o Ítalo Mendes, que é o presidente do Conselho Federal de Farmácia, e ele falou nessa reportagem que os profissionais médicos eles querem trazer para si essas atribuições, dava a entender que os profissionais demais não tinham capacidade para realizar alguns procedimentos, né? E aí ele defendeu as outras profissões, dizendo que não é bem assim, as outras profissões também são capacitadas para fazer isso e são legalmente amparadas, são habilitadas, são organizadas legalmente para poder atuar em determinadas áreas da área da saúde, né? E ele acabou também alfinetando um pouco, né, a classe médica, dizendo que o ato médico estava sendo proposto como uma forma de reserva de mercado, né, para deixar com que só os médicos fizessem tais coisas e
acabava que eles seriam profissionais mais procurados. Então eu peguei meu celular, fiz algumas pesquisas, fui lá para o computador, fiz uma pesquisa a mais, peguei a lei, né, e peguei o novo projeto e trouxe alguns pontos para vocês e eu enumerei eles aqui. É o seguinte, a lei ela já existe, né, ela é de 2013, se não me falha a memória agora, e ela teve alguns pontos vetados pela nossa presidente. Só que essa lei está voltando e isso pode acabar prejudicando esses profissionais. Tanto é que os conselhos dessas profissões, por exemplo, o Conselho de Biomedicina, o Conselho de Farmácia, o Conselho de Enfermagem principalmente, já vem trabalhando numa divulgação pedindo para que as pessoas e os profissionais principalmente votem contra o ato médico. Não pelo fato de que eles estão lutando contra a regulamentação da profissão de médico, mas pelo fato de que essa regulamentação está trazendo prejuízo para outras profissões. Então olha só, dentre os vários artigos dessa lei, eu peguei alguns pontos, né, que foram vetados e que estão sendo estudados novamente, porque o novo projeto é uma adequação à lei que já existe. Alguns pontos falam sobre, por exemplo, diagnóstico, fala sobre a citologia, fala sobre a ventilação mecânica, fala sobre direção de estabelecimentos de medicina, e a gente vai discutir eles agora, alguns pontos, rapidamente. Por exemplo, o primeiro ponto ele fala assim, ó, formulação do diagnóstico nosológico e respectiva prescrição terapêutica, ressalvados os diagnósticos e prescrições terapêuticas realizados segundo os protocolos e diretrizes, né, clínicas do próprio SUS. Então é o seguinte, quando ele fala diagnóstico nosológico, nada mais é do que dizer como é que a doença é classificada, ou seja, classificar aquela doença, colocar aquela doença num padrão, numa caixa. Dizer essa doença se classifica por isso, por aquilo. Quando o ato médico propõe isso, ele está propondo que só o médico possa fazer isso, mesmo que eles respeitem algumas diretrizes próprias do SUS. Por que eles colocaram isso? Veja, nós temos algumas doenças no nosso país que elas são diagnosticadas por profissionais específicos. Vou dar o exemplo da malária. A malária ela pode ser diagnosticada por um profissional de nível médio, que é o microscopista. Então assim, alguns profissionais, até mesmo os médicos ou até biomédicos, bioquímicos, não importa, eles não vão para o interior, por exemplo, trabalhar, né? Eu estou em Roraima e aqui é muito carente essa situação. Então, esses profissionais, eles são formados, os microscopistas, eles são formados, eles são habilitados, eles podem ir para um local, fazer o diagnóstico da malária através da leitura de uma lâmina e a partir daí ele pode até tratar, ou seja, ele pode medicar aquela pessoa. Então ele colocou respeitando as diretrizes e protocolos do SUS exatamente por isso, porque assim como esse tem outros casos de outras doenças também. Então essa ação seria totalmente exclusiva do profissional médico e isso não pode acontecer. Por quê? Mais uma vez eu friso, nós não temos muitos profissionais médicos, nós não temos como mandar um profissional médico para o interior porque ele não quer ir simplesmente pelo fato dele não querer ir. Outro ponto muito importante é a invasão de pele atingindo o tecido subcutâneo para sucção, punção, inflação, drenagem, com ou sem o uso de agentes químicos ou físicos. Isso é complicado também porque existem vários profissionais que atuam com, por exemplo, estética, né? E aí eles acabam tendo que fazer injeção de algum produto químico, né? Então eles acabam trazendo isso só para si, sendo que já existem outros profissionais que fazem isso e que já estão plenamente estabelecidos no mercado de trabalho. Então, tirar a atribuição de um profissional já estabelecido é muito perigoso. Outra coisa muito importante também que eles trataram lá nesse artigo, além de outras, eles falaram também sobre a punção venosa e arterial periférica, né? De acordo com protocolos e diretrizes clínicas do SUS. Mais uma vez, eles respeitaram o SUS, mas desrespeitaram outras profissões. Como pode você tirar, por exemplo, a capacidade de um enfermeiro de fazer uma injeção, de injetar um medicamento, um soro, ou até mesmo coletar um material biológico? Sendo que os profissionais enfermeiros já fazem isso, os profissionais biomédicos coletam sangue bioquímico, técnicos de laboratório, enfim, vários outros profissionais já fazem esse tipo de coleta, por exemplo. Então você está tirando uma gama de situações, de uma gama de profissões. Várias pessoas já fazem isso, não tem para que privatizar uma situação. E eu acho que um dos pontos principais do quinto artigo é sobre a direção e chefia dos serviços médicos. Gente, presta atenção numa coisa. Se o ambiente é de trabalho multidisciplinar, ele pode ser chefiado por multiprofissões, por várias profissões diferentes. O trabalho da nossa saúde, hoje, por exemplo, as faculdades, elas têm a ideia multiprofissional na cabeça.
né? Eu, por exemplo, eu dou aula numa faculdade e lá eu falo para os meus alunos que sempre eles têm que trabalhar com a multidisciplinaridade. Nós trabalhamos com enfermeiros, nós precisamos deles, eles precisam da gente e a gente não tem para que invadir o espaço de ninguém, a gente não tem para que usurpar uma atribuição que já é de um profissional que já está estabelecido. Então olha só, rapidamente eu tentei explanar alguns pontos do ato médico, que é uma lei, que vocês já sabem agora que ela é uma lei que regulamenta a profissão do médico. Vocês já sabem também o que fazer. Então é o seguinte, se você julgou esse vídeo interessante, se você entendeu o que eu quis dizer e viu que isso realmente infringia a profissão de outros, vota contra, cara. Se você se interessa por uma dessas profissões e quer defender o mercado de trabalho, ou se você é um biomédico, se você é um bioquímico, um enfermeiro, seja lá quem você for, e você não concorda com o que a classe médica está propondo com o ato médico, vota contra. Eu vou deixar aqui embaixo o link para que você possa conhecer o site do Planalto e lá você vai ter vários textos, você vai ter vários artigos que podem ajudar no teu embasamento para decisão. Não vota porque eu estou falando, porque o teu professor falou, não vota por isso não. Vota pelo fato de que você acha que é importante essa atuação multidisciplinar. Vota porque você acha que é importante que vários profissionais trabalhem junto para fechar um diagnóstico, né? Você sabe, você vai um dia precisar de um atendimento e você sabe que quando você tem vários profissionais trabalhando em prol de uma coisa, aquilo sai melhor, aquela doença é melhor classificada, aquele tratamento é melhor feito. Então é melhor ter várias pessoas trabalhando em prol de algo do que apenas uma. Né? E ainda mais na situação da nossa saúde pública, tá? O ato médico, gente, ele é uma agressão grave no nosso sistema de saúde. Vocês já sabem por quê. Nós não temos profissionais para ir para o interior, né? Nossos atendimentos nas capitais já é complicado. Imagina lá no interior, tá? Então, assim, o ato médico, ele machuca o SUS um pouco. E claro que o SUS não precisa de mais problemas, nós já temos muito. Nós não precisamos de mais pessoas sofrendo com a falta de dinheiro, com a falta de profissional, com a falta de gente para trabalhar. Nós não precisamos disso. Então, se você concorda, vota contra. É fácil, é só votar. O link está aqui embaixo na descrição. É só clicar, conhecer os textos que eu acabei de falar para vocês e votar. A favor ou contra, é você quem decide. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Eu espero que vocês deem o seu joinha, compartilhem esse vídeo com seus amigos, com outros profissionais. Se você gostou do canal, aproveita para assistir os outros vídeos que devem estar aparecendo aqui, ó, na tela de vocês, tá? Assiste os anteriores que vocês vão gostar, eu acredito. Se não gostarem, assiste do mesmo jeito ou então compartilha com seus amigos. Muito obrigado por nos assistirem até este vídeo e até a próxima. Tchau!